Fala, meus jogadores, Enzo Abad na área, e hoje vamos falar da convocação da seleção brasileira de Carlo Ancelotti, com muitos desfalques por lesão e alguns o Carlo Ancelotti poupou por tempo também de viagem. Então hoje a gente vai falar sobre tudo isso, sobre essa convocação, se eu gostei na minha opinião, e comenta aqui também a opinião de vocês depois de assistir esse vídeo e se inscreve no canal que a gente está rumo aos 1000 inscritos. No momento que eu estou gravando só faltam 4, gente. Então vocês 4 que estão assistindo aqui e não estão inscritos, se inscreve, por favor, para ajudar o canal a crescer. E compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. E também já deixa aquele like para ajudar aqui o vídeo, para eu saber que vocês gostam aqui dos vídeos de seleção e de convocação. E ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, que ainda hoje tem Barcelona e Paris Saint-Germain pela UEFA Champions League. Então é isso e bora começar. Gente, essa é a convocação para a seleção brasileira para enfrentar em 2 amistosos o Japão em segunda, mas primeiramente a Coreia do Sul no dia 10 de outubro mesmo, às 8 horas. E também o Japão para enfrentar às 7h30 do dia 14, numa terça-feira, tá? Então, bora começar aqui. No gol, a gente tem o Bento. O Bento, que já era certeza que ia participar aqui da convocação. O Ederson, que eu me surpreendi por ele estar no Fenerbahçe, mas como eu já venho falando nos vídeos, eu acho que por ele ter aquele negócio lá de jogar com os pés muito bem, assim, estilo Rogério Ceni mesmo, que é uma coisa que poucos goleiros têm atualmente, tirando o Neuer e tudo mais, mas eu acho que também é uma peça muito importante, mesmo indo para um time assim abaixo do nível europeu e também do nível de time que ele estava, que era o Manchester City. E o Hugo Souza, que continua jogando muito bem pelo Corinthians, tá? E aqui vocês devem estar se perguntando, Enzo, e o Alisson? Então, o Alisson ontem, na verdade, na partida do Liverpool contra o Galatasaray, acabou se lesionando, sentindo um desconforto ali na coxa esquerda. Então, hoje, para essa convocação, não estará presente Alisson Becker, o nosso goleiro que costuma ser titular, né? Então, na lateral, a gente tem o Caio Henrique para lateral esquerda, que tinha que estar aqui pelo Mônaco mesmo, que tá jogando muito lá no Mônaco. O Carlos Augusto, que eu me surpreendi um pouco, poderia ter chamado o Alexandro, que por mais que não seja aquele grande lateral esquerdo, mas é um cara que tá indo bem, até com o Ancelotti, mas chama o Carlos Augusto, que não tá jogando tudo isso na Inter, mas é um cara convocável assim pro momento, e o Douglas Santos, que jogou muito bem na última data FIFA, e tinha que ter continuado mesmo. O Douglas Santos do Zenit, para quem não conhece, jogou muito contra o Chile, tá? E para lateral direita, só 2 foram convocados, que foi o Wanderson, tá jogando ainda melhor que o Caio Henrique lá no Mônaco, e já vem sendo convocado até antes pelo Diniz e pelo Dorival, então já tem muito tempo assim de seleção, né? Muito assim entre aspas, né? Mas ele já é um pouco mais experiente. E o Wesley, que agora tá na Roma, ex-Flamengo, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, mas para quem não conhece, tá jogando muito bem lá na Roma. E há um tempinho atrás, ainda esse ano, tava no Flamengo, tá? E aí, para a zaga convocou o Militão. O Militão, ele tinha se lesionado há pouco tempo no Real Madrid e por isso não jogou ontem também contra o Kairat, que eu gravei aqui o vídeo. Real Madrid Kairat não jogou por estar lesionado, então parece que não foi tão grave assim, e pelo que eu conferi não foi mesmo, e ele já tá se recuperando mesmo. O jogo é lá no dia 10, então acho que vai dar tempo de se recuperar mesmo. E o Gabriel Magalhães também, que não tem como, que hoje em dia é um dos melhores zagueiros que a gente tem, um dos melhores zagueiros do mundo, se não o melhor. Já fica esse comentário aqui para vocês. Fabrício Bruno do Cruzeiro, que não deixa de estar jogando muito, foi convocado na última data FIFA e fez uma partida mediana assim contra a Bolívia. Contra a Bolívia ninguém foi bem, assim, só o Alisson, mas também na zaga o Beraldo. E aí vocês devem estar me perguntando, Enzo, e o Marquinhos? Então, o Marquinhos também está lesionado,
tá? E só vai voltar lá para depois da data FIFA no Paris Saint-Germain, então por isso que ele não foi convocado. Meio-campistas: André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães. Vamos falar aqui a lista e eu falo aqui pra vocês. André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Paquetá e Joelinton. Gente, vamos começar aqui com o Joelinton, né? Primeiramente, o Joelinton tá jogando bem pelo Newcastle, mas eu acho que tinha algum outro ali pra convocar. Aí o Neymar tá lesionado, pra quem não sabe, e o Andreas Pereira poderia ter sido convocado. Já começou muito bem pelo Flamengo, então pelo Flamengo não, desculpa, pelo Palmeiras, então eu acho que com certeza ele tinha que estar aqui. Não esteve, eu acho que bem por causa que tem o jogo hoje do Palmeiras e é muito longe, assim. Por isso também que não teve nenhum jogador do Flamengo convocado. Teve nenhum. Jogadores do futebol brasileiro só teve o Fabrício Bruno. Quem mais? Fabrício Bruno, o Hugo Souza e o... Só isso mesmo. Só isso mesmo, por isso que ele poupou, então só o Fabrício Bruno e o Hugo Souza mesmo, que aí o resto ele poupou tudo, sabe? Ele tinha também o Samuel Lino como opção para ataque, né? Mas o ataque a gente já vai chegar lá. Mas como meio campo, o André, sabe? O André do Wolverhampton, ex-Fluminense, antes estava jogando bem, há um ano atrás, o que já tem muito tempo, sempre foi convocado pelo Diniz, virou ali o favorito ali do Diniz, mas gente, o André na seleção brasileira atualmente isso não existe. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que vocês não acompanham muito o Wolverhampton, mas eu venho acompanhando um pouco o Wolverhampton e o André não é aquelas coisas mais não, sabe? Ele junto com o João Gomes, que também foi convocado, eles formando ali o meio de campo do Wolverhampton, meio de campo atualmente bem mais ou menos, de verdade. Comenta aqui se vocês discordam, mas eu acho que o André e o João Gomes fizeram a nota dessa convocação descer muito ali, porque eu acho que não tem como ter os dois ali. Tinha que ter convocado o Andreas Pereira. Convocar o André e o João Gomes e não convocar o Andreas Pereira não existe. Desculpa, Mister, desculpa, Ancelotti, mas não existe. E aí também tinha o Bruno Guimarães, vou nem falar nada, jogou muito nas últimas data FIFA e com o Ancelotti ele se sente mais confortável. O Casemiro também é outro que o Ancelotti trouxe para a seleção de novo, o que garantiu, que confirmou que o Casemiro vai estar na próxima Copa e é um cara que até se aposentar vai ter que estar na seleção. Eu não sei por que o Diniz não manteve ele mais, o Dorival não manteve ele mais, então eu acho que eles erraram muito nesse aspecto e o Ancelotti foi lá e consertou. Porque o Ancelotti também, ele sabe das coisas e soube muito por trazer o Casemiro. E aí a gente tem também o Paquetá e o Joelinton, eu já falei, o Paquetá tinha que estar, e tem muito sobre o Paquetá ser o novo camisa 10 da seleção. Eu acho que ele nessa função faz uma boa função, assim, como camisa 10, mas eu acho que ele é mais um camisa 8, assim, sabe? Que vai lá para sair, para saída de bola, sabe? Para construir as jogadas assim, não é aquele 10 criativo, sabe? Eu acho que esse 10... A gente tem muito do Neymar, o Rafinha pode ser esse 10 mais lá pra frente, então eu acho que o Paquetá não vai ser o 10 assim da seleção, não de número, mas estou falando como de trabalho mesmo, de função dentro de campo. E aí no ataque, indo para o ataque, a gente tem o Estevão, jogou muito na última data FIFA, não tinha como ele estar fora aqui. O Gabriel Martinelli, que fez uma última data FIFA ok ali, contra o Chile jogou bem até, só que ficou meio sumido principalmente no segundo tempo e também na outra data, no outro jogo lá contra a Bolívia não jogou muito, sabe? Só jogou uns 5 minutos por aí, se bobear nem entrou. Tá? Se não entrou, me corrijam aqui. O Igor Jesus, que é novidade para essa convocação, que ele agora está no Nottingham Forest, ex-Botafogo, conquistou a Libertadores e o Brasileirão jogando muito pelo Botafogo e agora está jogando muito bem pelo Nottingham Forest, já cravou ali a sua vaga de titular no time inglês.
no time da Premier League. E agora ele tá jogando numa Premier League, né? Que é um nível muito maior do que o Brasileirão. Vamos falar assim, vamos ser diretos e vamos ser realistas. Luiz Henrique, do Zenit. Não tem nem palavras para descrever o que ele fez na última data FIFA. Eu acho que ele foi o melhor do Brasil na última data FIFA, disparado mesmo. E aí a gente também tem o Matheus Cunha, que começou bem pelo Manchester United, mas sabe, não começou bem, mas é aquele bem muito mais ou menos, assim, muito ok. Eu acho que o Matheus Cunha vai ser destruído pelo Manchester United novamente. Manchester United gosta de acabar com os jogadores, meu Deus do céu. Matheus Cunha tinha tanto time pra ir que tava interessado nele, né? Tinha até o próprio PSG que tava interessado nele. Não, vou pro Manchester United. Acho bem melhor, sabe? Eu acho que eles conseguem criar uma boa carreira, assim, pros jogadores, principalmente atualmente. Se ele deve ter pensado isso, ele é um BURRO, né? E aí a gente tem também o Richarlison Pombo, que é um cara que tem muita confiança ali com o Ancelotti, então era muito provável que ele fosse para essa convocação. E também o Rodrigo, que volta junto ao Vinícius Júnior. Os dois tinham sido poupados na última data FIFA. E aí, falando assim, ausências, o Neymar, o Marquinhos, o Alisson, tudo por lesão mesmo, tá? E também o Alexandro Ribeiro do Lille, que eu tenho certeza que vocês gostam muito dele, que ele começou muito bem agora com o Ancelotti. E também estamos sem quem mesmo que eu ia falar aqui, quem era o Vitor Roque, ausência, muitos pediram, não tá aqui. E o Andrés Pereira, que eu já falei aqui, que é coisa de maluco ele não estar e o André e o João Gomes do Wolverhampton estarem. Não tem como, sabe? Não tem como. Eu acho que, ao todo, assim, a lista não é ruim, mas também não é boa. Comenta aqui o que vocês acharam dessa lista, mas eu acho que, pegando assim pelo aspecto da viagem, né, do tempo da viagem, e também do desempenho de cada um nesse último mês, assim, eu acho que foi uma lista boa, mas, tipo, por ter muitos desfalques também não dá pra avaliar tanto assim, sabe? O Ancelotti mesmo falou que muitos jogadores que não foram, a maioria vai estar na Copa, isso é certeza. Rafinha vai estar na Copa, Neymar, a gente não sabe, tem até essa questão do Neymar, pode voltar pra Copa, mas como reserva ainda. Também o Marquinhos, com certeza, vai estar na próxima Copa. Então são jogadores que o Brasil precisa, assim, são jogadores que vão estar na seleção brasileira por mais uns 3 anos. Vamos falar assim, por mais uns 3 anos. Então eu acho que foi uma boa lista e ao mesmo tempo não tão boa, acho, mais ou menos ali. Eu acho que dou 6,5 ou 7, de verdade. Mas pensando que tinha desfalques, aí não tinha muito o que fazer, aí é 7. Ele priorizou mais jogadores europeus, como eu já vinha falando, por causa da viagem mesmo, né? O tempo de jogadores brasileiros é muito maior a viagem para fazer até a Ásia. Tá, gente? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já dá aquele incrível like para eu saber que vocês gostaram deste vídeo e gostam muito de convocações da seleção brasileira. E os amistosos eu também vou comentar aqui no canal, então ativa o sininho para receber vídeos como este. E hoje ainda tem Barcelona e PSG aqui no canal. E se inscreve aí no canal que a gente está rumo aos 1000 inscritos no momento. Faltam apenas 4, tá, gente? Então é isso, vou ficando por aqui. Fui!